Eu sou o professor Paulo Candé e queria lhe dar as boas-vindas aqui no nosso canal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre algo que nós só sofremos se não buscarmos nos informar. E isso é algo que ninguém mais pode dizer hoje em dia, porque hoje nós temos à nossa volta disponível para todo mundo a informação. E tem como a gente saber se aquela informação ela é de qualidade, se é verdadeira ou se não é. Tem como. E é justamente sobre as meias-verdades. E como a nossa especialidade é saúde, pode ter certeza de uma coisa, que eu poderia falar de muito mais do que 4 meias-verdades. Tem muito mais do que isso. Mas hoje nós separamos aquelas que acabaram sendo motivo para o surgimento de uma série de problemas de saúde. Logo de cara eu vou dizendo o seguinte, que por ser uma meia-verdade, a gente não pode descartá-la completamente, porque ela sempre vai possuir um fundo de verdade, mas no seu bojo é constituída de uma mentira. E a primeira verdade que eu vou falar aqui para vocês é algo que, por incrível que pareça, ainda hoje o pessoal tem muita dúvida e acaba deixando de gozar de uma vida muito mais saudável justamente por conta desta que é uma grande falácia: vitamina C e os cálculos renais. Vitamina C provoca cálculos renais. Vejam que coisa interessante. Em todo esse processo da pandemia, existia algo que era básico para que as pessoas pudessem desenvolver um bom sistema imunológico, já que elas tinham que ficar recolhidas em casa. É justamente a vitamina C. Mas o grande problema que acontece é justamente essa conversinha errada, essa meia-verdade, de que mesmo alguns profissionais de saúde ensinam para as pessoas que vitamina C pode causar cálculos renais, é que fez com que muitas pessoas que têm a sua mão disponível a vitamina C acabaram não fazendo uso. Vamos procurar entender de onde é que surgiu isso. A vitamina C ela é hidrossolúvel, ou seja, para que o seu organismo ele possa assimilar a vitamina C que você ingere, você necessita de água. Caso contrário, o seu organismo ele vai acabar retendo cristais que podem por fim participar na formação do cálculo renal. E aí esse aspecto da baixa ingestão hídrica é que pode dar ensejo à formação dos cálculos renais de oxalato de cálcio. Então, percebam, não é a vitamina C que vai causar os cálculos renais, e sim a baixa ingestão hídrica. Uma certa vez, na primeira consulta de uma senhora, eu indaguei a ela se ela ingeria água. Ela respondeu o seguinte: sim, eu ingiro bastante água. Aí eu fiz uma pergunta que seria óbvia, que deveria ser óbvia para ela: ingere bastante? Quanto? Aí ela, assim, inocentemente, realmente inocentemente, ela disse: pelo menos uns 2 copos por dia. Isso é absurdamente pouco. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a ingestão hídrica diária, vão aqui em cima desse lado, que eu vou colocar aqui um card falando justamente sobre a ingestão hídrica, para vocês começarem a entender isso. Então vamos começar a apagar essa primeira falsa verdade. Não, vitamina C não provoca cálculo renal. O que provoca o cálculo renal, o que pode provocar o cálculo renal sim, é você ingerir a vitamina C
e ter uma baixa ingestão hídrica. Próxima falsa verdade, que está ligada ao que o Dr. Laí Ribeiro chama de gordurofobia. Gordura faz mal. Deixa eu explicar algo bem rapidinho. Existe a boa gordura e a má gordura. A boa gordura no nosso organismo, ela tem duas funções principais e importantíssimas no nosso organismo. Eu já vou de cara dizendo o seguinte: margarina não é e nunca foi gordura boa. Margarina nenhuma. Mas, como eu disse, tem as gorduras boas e essas sim têm funções importantíssimas no nosso organismo. E eu já vou adiantando aqui para vocês. Nessa sexta-feira, agora, dia 28 de agosto, será publicado aqui no nosso canal um vídeo onde nós estamos falando sobre gordura. Não percam, assistam. Sexta-feira, 18 horas. Terceira meia-verdade, heliofobia. O que é isso? Isso é um termo que também o Dr. Laí Ribeiro gosta de usar. Heliofobia é o quê? Medo do sol. A partir de um determinado momento, todo mundo ficou com medo do sol. E isso é um problema sério. Porque, vejam que coisa interessante. Com o início desta pandemia, estava claro que nós precisamos cuidar do nosso sistema imunológico. Não existe bom sistema imunológico com níveis baixos de colecalciferol, vitamina D. E a questão é, não existe como o seu corpo sintetizar vitamina D, colecalciferol, sem radiação solar. Não tem como. Aí o pessoal, ai meu Deus, e câncer de pele e tal. Essa é uma das razões pelas quais as pessoas criaram essa fobia do sol. Durante esta pandemia, o que foi que eu vi? Eu não estou brincando, eu estou falando sério. A pessoa sentada numa sombra, disse ela que foi tomar banho de sol. Então ela estava sentada numa sombra, numa cadeira. Essas máscaras que nós temos que usar durante esse período. Aquela viseira com a proteção de plástico transparente. Vestida até aqui. E luva. Eu vi isso, não é brincadeira, eu vi. E o grande problema é que essa pessoa tem certeza que está fazendo um grande bem para ela mesma. Inclusive, eu recomendo a vocês que assistam aqui no nosso canal um vídeo que nós fizemos falando exclusivamente sobre vitamina D. Sol é vida. Procura se informar. Busca conhecimento. Se você tem alguma dúvida, coloca aqui a sua dúvida nos comentários. Nós sempre temos o maior prazer de responder as suas perguntas. E para encerrar, a quarta e última meia-verdade. Sal causa hipertensão. Vejam que coisa interessante. Eu vou falar uma coisa que eu já falei aqui no canal em uma outra oportunidade. Eu me lembro, eu era pequeno, eu ia com meu pai no supermercado e na prateleira dos supermercados, na parte onde tinha sal, as prateleiras eram enferrujadas e o sal, ele era úmido. Deve ter tido alguém que achou feio aquele negócio, aquele sal úmido, né? E aí pensou assim, rapaz, vamos descobrir por que esse sal ele fica assim. E aí criaram o processo de refino do sal. E esse processo de refino, uma das coisas que ele fez foi retirar o magnésio. O magnésio, ele é um mineral que ele participa de quase 300 reações no nosso organismo. Ou seja, se o magnésio falta,
vão começar a surgir uma série de problemas. Então, anos atrás, quando o magnésio ele foi retirado do sal marinho através do processo de refino, foi a partir daí que começaram a surgir uma série de problemas. Então, por exemplo, todo mundo na minha família tem hipertensão. Por que eu não tenho, muito embora eu tenha genética para ser hipertenso? Porque eu uso sal, mas não o sal refinado. Eu uso o sal marinho, a flor de sal, porque esse sim é um sal saudável que vai ter aquilo que nosso organismo precisa em termos de magnésio. Eu estou dizendo para você que é hipertenso, que parou de fazer o uso do sal, voltar a ingerir sal? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é: comece a buscar orientação correta, comece a suplementar com magnésio, comece a dar aquilo que o seu organismo necessita, e aí vai chegar um determinado momento que naturalmente você vai tirar da sua dieta o sal refinado e vai voltar a ter saúde, voltando a usar o sal. Mesmo porque se você retira totalmente o sal da sua dieta, aí vão começar a aparecer problemas, inclusive de cognição, que você nem sabia que existia. Procura se informar. Entre aqui no nosso canal, pesquise, tem muito material e a gente vai ter sempre o maior prazer, como eu disse, de responder as suas perguntas, e quem sabe uma pergunta sua não venha a gerar um vídeo nosso aqui. Legal, né? Então, muita paz a todos, sucesso, muita saúde, e nós nos vemos na sexta-feira com o vídeo sobre gordura. Paz a todos.